E aí, meus queridos, apóstolo Alex falando com vocês, tudo bem? Essa daqui é só para os dizimistas. A Bíblia diz assim, ó, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso. Não é assim que a Bíblia diz lá em Malaquias? Amém. Você conhece esse versículo, eu também conheço de cor e salteado. Mas vamos fazer uma pergunta básica que eu quero que qualquer pastor, teólogo, bacharel, qualquer um possa responder. Se eu que sou o dizimista, se é você que é o dizimista, por que é o pastor que prospera? Se é você que é o dizimista, por que o pastor tem casa no condomínio fechado e você mora no mesmo lugar de aluguel? Se você é o dizimista, por que o pastor tem carro blindado e você anda a pé, de ônibus, de Uber? É uma pergunta básica, você pode responder muito bem. Se você que é o dizimista, por que os seus filhos estudam em colégio público e os pastores estão enviando os filhos deles para estudar nos Estados Unidos, em Orlando, Massachusetts, né? Essas coisas aí em inglês aí. Por que o pastor está enriquecendo? Ele tinha um carro, agora tem dois, um para ele, um para a esposa, e você continua a pé. Mas não é você que é o dizimista? A Bíblia não fala que derramaria sobre vós bênçãos sem medida? Por que essas bênçãos sem medida só caem no colo do pastor e não está caindo no teu colo? Porque essas bênçãos sem medidas só vai para a casa do pastor, para os parentes do pastor, o filho, a esposa, e não vai para o seu. Porque o dízimo não faz parte mais da graça. O Senhor não está nos dízimos. O Senhor não está mais nesse negócio. Esse negócio é de homens. Porque senão, se só um é abençoado, o Senhor está fazendo acepção de pessoas. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de homens. Então se é só o pastor que prospera, significa que Deus está fazendo acepção. É só ele, você não. Só que não é você que é o dizimista, não é você que diz que está obedecendo a palavra. Porque o dízimo não é uma causa de obediência. Era no tempo da lei. Hoje nós vivemos pela graça. A Bíblia fala que o Senhor já levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras somos sarados de tudo. Toda a maldição que havia para vir sobre mim, ele já carregou na cruz. A Bíblia também diz que não é do sacrificar, e sim do obedecer. Por que você está sacrificando o seu valor? Por que você está sacrificando 10% querendo comprar a bênção? Porque é uma troca. Isso é barganha. Isso é barganha. Eu dou o dízimo, você vai lá e me dá uma bênção. Eu dou o dízimo, mas a Bíblia diz que mas a igreja precisa de manutenção. A igreja precisa ou o pastor? Por que você não pega seu dízimo e pergunta para qualquer irmão se não está precisando? Tem muitos irmãos dentro da igreja que estão desempregados com o aluguel atrasado, são dizimista. Mas o aluguel do pastor não está atrasado. O carro do pastor não está atrasado. O condomínio do pastor não está atrasado. O colégio dos filhos do pastor não está atrasado. E às vezes você não tem nem para luz, nem para água. Tem que ficar orando, clamando, gritando a Deus. Deus, por favor, não deixa eu passar vergonha, preciso pagar o aluguel, preciso pagar a luz. Por quê? Porque o dízimo não tem nada a ver com Deus. Essa casa é minha, eu preciso pagar aluguel, água, luz, internet, pôr comida dentro de casa, porque eu trabalho. Então a responsabilidade dessa casa é minha. Como é que um Deus todo-poderoso não tem responsabilidade sobre a sua própria casa? Depende de homens, porque é depender de você. Se é você que dá o dízimo para manter a casa de Deus aberta, é porque ele depende de você. Ele não tem poder suficiente para manter a própria casa. Que Deus fraco. Que Deus fraquinho. Um Deus tão poderoso não tem poder para manter a própria casa aberta. Mas aí vem o pastor e coloca: se você não dá o dízimo, os gafanhotos entrarão na sua casa. Misericórdia, irmão. A Bíblia falou que se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então não há maldição que o Senhor já não tenha levado na cruz por mim e por você. Glória a Deus por isso. Eu não preciso mais sacrificar nada. Você quer uma bênção de verdade? Você quer receber a bênção? Está lá em Deuteronômio 28. A Bíblia fala: se obedecer à voz de Deus, tendo cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordeno, todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Quais bênçãos? Todas. A única coisa que eu preciso fazer é obedecer a ele e não ao pastor quando ele pede dinheiro. Dízimo não é questão de obediência, era questão da lei do Antigo Testamento. Hoje nós vivemos pela graça e é de graça. Quando você dá o dízimo esperando alguma coisa em troca, você está barganhando com Deus. Estou tirando o dízimo e estou precisando de uma bênção financeira. Porque o dízimo é para a bênção financeira. Não adianta você falar que o dízimo é para a saúde. Porque se for para a saúde, a Bíblia fala: em meu nome expulsará demônios. Pede para o pastor orar por você, que ele vai expulsar a doença, o mal. Mas pra você ver, não tem mais milagre na igreja. Não tem mais sinais na igreja. Não tem mais prodígios na igreja. O cego mais não vê. O surdo não ouve mais. O aleijado não anda mais. Por quê? Porque o mais interessante é a vida financeira. Os doentes, o problema é deles. E é isso que você está passando. Você vai continuar dando dízimo na igreja e não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a prosperidade só vem para um e é para o pastor. E a vergonha é para você, porque você dá dízimo e as pessoas estão olhando. A Bíblia falou que nós estamos rodeados numa nuvem de testemunha. Tá todo mundo olhando. Nossa, ela está na igreja há quantos anos e não acontece nada. E você é dizimista e acha que está fazendo certo. Agora para de dar o dízimo. Vai lá e pega o dízimo e cuida do teu filho. Cuida da tua casa. Cuida de você. Compra o perfume, compra o shampoo. Amém? Ajuda o teu irmão. Mas e a igreja? Se a igreja for de Deus de verdade, Deus sustenta. A Bíblia não falou?
Olha os pássaros. Não semeiam, não plantam e não falta nada para eles. E a Bíblia ainda depois fala, não é vós mais importante do que os pássaros? Quando a casa tem dono, a casa não passa dificuldade. Quando a casa tem dono, a casa fica limpa. As contas são pagas. Agora, quando a casa não tem dono, precisa de favores. E se Deus depende do seu favor, dos seus 10% para manter a própria casa, então essa casa nunca foi dele. Abre a mente, abre os olhos, abre os ouvidos. Os dízimos não é mais para a igreja. Os dízimos são para homem. Pega e responde essa pergunta. Se você que é o dizimista, por que você não tem o carro, a casa e não tem o valor, o salário do próprio pastor? Quem é dizimista é você, mas você não tem o que ele tem. Deus abençoe você. Comenta, me segue e compartilha. Que Deus tenha misericórdia do nosso país.